A todos o meu boa tarde. Foi-me pedida celeridade, mas eu também vos peço um pouco de paciência, ok? Porque, em geral, nesta excelente organização de expansão, a minha função não é vir com um discurso escrito, é apreciar aquilo que são as intervenções e um pouco em zigue-zague colocar questões que eventualmente não terão sido abordadas. E uma delas é que o Governo, no seu comunicado mais recente, resolveu descer a taxa de crescimento do PIB. Isto é um sinal amarelo para toda a economia. Então não há reação, temos que reagir. Temos que dissecar os males para podermos chegar àquilo que o senhor Ministro da Indústria e Comércio acabou de dizer, um país bom. Porque a crescer a taxas que são equiparadas à taxa de crescimento demográfico, estamos a patinar na lama. Não é a patinar no asfalto, é na lama. 7 anos sem crescer e agora nesta situação. E o problema fundamental são os recursos humanos, educação e saúde. A educação fez recentemente um fórum para apreciar o seu grau de organização. A saúde precisa de fazer o mesmo. E como nós dissemos nesse fórum da educação, porque estava lá o seu secretário de Estado, o doente também precisa de dizer quais são as verdades que se passam na saúde. Quanto mais infraestruturas, mais gente se insere no sistema, pior é a qualidade dos serviços. Claro que o Governo está a fazer, vai mandar agora para o Brasil milhares de técnicos de saúde. Mas nós temos que dizer, em conselhos mais abertos, com mais opiniões, ouvindo países vizinhos que têm melhor sistema de saúde e melhor sistema de educação, que nos ajudem, que participem a fazer uma Angola melhor. Nós temos que mudar a lei das PMEs. Toda a gente diz que são as PMEs, mas aqui em Angola é a lei das micro, pequenas e médias empresas. Esta situação já está colocada na Assembleia Nacional e esperemos que o Governo não continue a dizer que a lei que está serve. Não serve, meus senhores. Não serve. E depois temos que respeitar a diversidade nacional. Agora temos 2 brinquedos. Um eram os cereais. Onde se produz café, onde se produz sisal, está fora da agenda. O resultado, não diversificamos a economia. Não diversificamos a economia. Não diversificamos as exportações, que eram commodities da exportação. Os 3 Cs, café, cacau, qual é o terceiro, alguém sabe? Caju. Que nós fomos, café, 3º produtor mundial. Foi preciso, numa reunião do Conselho Económico e Social, lembrar ao Sr. Presidente da República dessa situação. Hoje já temos uma garantia soberana, pequenina, para o BFA financiar o café. Mas depois vêm os interesses empresariais. Alguns só querem fazer café arábica. Senhores empresários, temos que ter consciência de que o nosso interesse pessoal não se pode sobrepor ao interesse superior do Estado. Não pode. Estamos nessa luta. Então temos 3 milhões de pessoas com 7 províncias que fizeram o café robusta. E agora os empresários querem pagar na garantia, para quê? Não, deixem também o café arábica, o café robusta crescer. Porque a empregabilidade, diz-se aqui que não há consumo sem empregabilidade. Então, qual é o consumo que nós hoje temos nestas regiões se não há empregabilidade? Temos que ver. O outro brinquedo agora é o corredor do Lobito. Já repararam, não é? É o nosso diquitói agora.
Haja mais corredores. Há um plano para ter mais corredores, mas temos que ser rápidos na diversificação. Porque senão vamos todos para o corredor do Lobito e esquecemos o resto. A agricultura tem que crescer ao dobro da indústria. Se a indústria está com um plano de crescer a 15, a agricultura tem que subir muito mais rápido. Então temos que ter vários mecanismos para isso acontecer. Porque já aconteceu neste país. Nós hoje temos, o João Armando disse, 25 empresas de gabarito na agricultura. Naquele tempo havia 200 só num segmento, que era do milho, do tabaco e do gado. Então, o esforço da classe empresarial nesta questão liderada e bem pela APA tem que ser visto que a agricultura familiar ainda é o esteio do desenvolvimento, da sustentabilidade. Nós só produzimos 100 gramas de cereais por cidadão, meus senhores. Então, se produzimos 3 milhões e somos 35 milhões, vejam o esforço gigantesco que tem que se fazer para mudar essa situação. E isso passa muito pelas estradas. Nossas estradas, façam o favor de admitir, sejamos sinceros, são um caos. Então, o governo ouviu, foi difícil em termos de portagem. Aquele princípio de que diz, antes de pedires ao Estado, vê o que é que tu podes dar ao Estado. Isso é a frase de JFK, o Kennedy, ok? É isso que temos que fazer. E aqui já concordamos todos que tem que haver portagem, vamos pagar. Mas conseguimos, com a AGT, que os detentores do pagamento das taxas vão deduzir na taxa do imposto cobrado antecipadamente. Vão deduzir no imposto industrial. Portanto, estamos a subsidiar. Mas com a empregabilidade, e não venha já o grande interesse das nossas empresas de engenharia que querem ficar com 500 quilómetros. Já viram? Não, a manutenção vai ser feita por PME, porque é manutenção. Só a portagem no Kwanza, se um caminhão pagar $20, ao fim do ano, pelas contas do tráfego que temos hoje, nós temos $32 milhões. Então, por que é que não vamos cobrar taxa? Para circularmos e termos de turismo. Circularmos com segurança com as nossas famílias. Redução do consumo de peças que são importadas. Paralisação da frota. Reparações sucessivas. Porque há uma lobby das estradas. Todo o combustível para o leste devia ir por CFB. Mas andamos a investir milhões numa estrada de Malange até lá, que daqui a 3 anos já não existe. Não é que não se deva fazer essa estrada, deve-se fazer. Mas a Sonangol já devia ter vagões para transportar os combustíveis via CFB, que são 1.200 km e não 2.000 km via Malange. E depois um produto que é subsidiado. E a Sonangol está apostada nisso. Resta saber se o caminho de ferro-bengala vai aceitar, a LAR, neste caso. Porque a LAR teima que ela é que tem que comprar os vagões todos. Isso não existe em nenhuma parte do mundo. Os caminhos de ferro são como as estradas. O dono da estrada não é o dono dos caminhões. Os minérios que vinham do Congo não eram os vagões do CFP, eram da Jacaminos. Então, estamos a persuadir que haja vagões com urgência para que os salineiros não tenham em Benguela 100 mil toneladas de sal que não sai. E todos os dias eu recebo telefonemas do cônsul em Lumumbashi a dizer: Severino, por que o sal não vem? A outra questão que se põe é exatamente as cimenteiras. Tanto pedido de cimento, porque a zona de Lumumbashi está num crescimento efervescente por causa das terras raras. E não só pelo enxofre, pelo cobre, isso tudo. Então, o que é que se passa? Estamos a pedir ao governo que pressione, alarme uma mudança de política. O CFM
tem escassez de vagões para exportar minerais, as rochas ornamentais. Propõe-se a aquisição de vagões, porque não há, mas logo no dia seguinte já vem dizer que já tem dinheiro para comprar vagões. E estamos a 6 meses e os vagões não chegam. Portanto, o governo tem que fazer muita pressão sobre as questões dos caminhos de ferro. Depois temos a banca, que é uma alergia ao tomate e à couve. Vamos esquecer a banca para fazer o arranque da nossa economia. Ela tem mais onde ganhar dinheiro. Só vamos poder estar na banca quando tivermos o nosso histórico na banca. Então, o que é que precisamos? 2% do petróleo, façam as contas, de 1.100.000 barris, 2% dos petróleos têm que ser injetados no FGC, no FACRA e no FADA. Eu ontem num fórum disse que o FADA é a FADA das micro e pequenas empresas. Temos que fazer esse milagre. Integrar as famílias, as PMEs. Depois temos a divisão de tarefas. Os bancos fazem crédito erradamente. O indivíduo chega lá, pede 5 milhões de dólares, está lá trator, Caterpillar, está colhedora. Dividam a tarefa, não deem trator, Caterpillar a ninguém, porque ele não vai pagar. E lá está a razão do crédito mal parado. Mas todos gostam de dar crédito alto, porque todos... Bom, não vou dizer o que é que se passa, ok? Portanto, temos que crescer rapidamente, desdolarizar a economia. Todos os industriais, todos os agricultores, todos os pescadores são importadores. Isto é um absurdo. Não existe nenhuma economia do mundo que cresça. O que é que nós tínhamos aqui? Eram as multinacionais. Corremos com elas, com o nosso socialismo, o nosso percurso, e hoje somos todos importadores. Paga-se o triplo pelo valor das mercadorias, porque há os prémios de transferência. Eu importo do importador na Europa, este importa do importador da Alemanha, estamos a gastar divisas, e depois temos milhares de intermediários, que são os bancos a abrir cartas de crédito, que são os despachantes, são os transitários. Como é que vamos ser competitivos, como o Sr. Ministro há bocado referiu, se não estrangularmos esse sistema? Estamos a dizer ao Governo, como o Sr. Presidente da República fez com os petróleos, chamou as multinacionais quando estávamos em decadência, em derrocada na produção. Chamou-os. Motivou-os a continuar em Angola. Hoje estamos a aguentar 1.100.000 e já com alguns sinais daquilo que eram os campos marginais a serem ativados. É isso que estamos a pedir ao Governo. Que venham as multinacionais, porque elas multiplicam. Os agroquímicos eram todos produzidos em Angola. Todos. Hoje toda a gente importa, até o óleo do motor. Vocês calculam que há 44 importadores de óleos de motor. E curiosamente vêm quase todos do mesmo sítio, que é do Dubai. Então isto tem custos. Desdolarizar a economia é comprar em kwanzas, e as relações cambiais são entre a multinacional que cá está e o Banco Nacional de Angola, transferindo os pagamentos para os bancos comerciais. E todos a comprar em kwanzas, sejam tratores, sejam insumos, sejam máquinas, sejam equipamento, sejam o adubo. Que felizmente, como foi aqui referido, também temos alguma produção. Portanto, para finalizar, eu queria chamar a atenção do vício das isenções. Isso é um veneno. Em determinada altura, nós não temos matérias-primas, isentamos. Hoje, quase 90% das nossas indústrias estão viradas à importação de matérias-primas. Dizia-me um dos nossos sócios, meus senhores, a AIA tem 4.000 sócios, façam um favor, ok? E é transversal, dizia-me assim, Severino, importar matérias-primas é uma forma de eu antecipar a transferência de lucros, porque depois, quando peço transferência de lucros, não consigo. Portanto, temos que regular a questão da transferência dos lucros. Haja um fundo cabimentado para assegurar que quem investe no país possa ter, apresentando, e não como o Ares disse aqui,
a contabilidade paralela, ok? Que é uma forma de se defender dos impostos, que são altos, que possam ter o direito de transferir de acordo com os resultados económicos. O IDS, que é o investimento estrangeiro, está níqueles. Nós descemos abruptamente no ranking internacional. Então isto é um alerta, isto é um cartão amarelo. Porque nós queremos crescer ao nível das outras economias. Então temos que ter zonas económicas especiais no interior do país. Regras fiscais, imposto zero, 5 anos. Lei laboral diferenciada da lei comum. Contratos de 1 ano, fica, não sai, vai embora. Não ter medo de desempregar quem não é capaz. A zona económica especial funciona assim. Leis especiais, com o privilégio de exportar 60% e 40% para o consumo interno. Mas lá no interior, o Areias pede que a gente vá para o interior. Olha, para Benguela nós propusemos agora uma zona económica especial para a Baía Farta. Porque é na Baía Farta que devia estar a refinaria, não é no Lobito. É um erro. Mas como se já gastou 1,2 mil milhões de dólares, pelo menos que a petroquímica não fique lá. E ao sul da Baía Farta temos muitas terras para fazer a futura indústria de petroquímica. Para terminar, quero lembrar que a economia informal, estamos a trabalhar com a AGT, estão aqui colegas do grupo técnico que a gente tem, para formalizar 2 milhões de operadores económicos que estão fora do sistema. 2 milhões. Houve um esforço da AGT para 30 mil, façam uma percentagem de 30 mil para 2 milhões. Mas isto como é que é feito? Não pode ser feito com funcionários da AGT. Isso tem que ser feito com motoqueiros. A Thatcher fez a revolução fiscal no Reino Unido. Nós temos que fazer nas nossas condições objetivas. E com persuasão, não logo com o porrete, mas com a cenoura. E isso é feito na nossa proposta com motoqueiros, porque não tem custos, não andam de sola de sapato, sola fina, não andam de carro, andam de moto, com os seus recursos, e são premiados em função do angariamento que fazem de indivíduos na rede fiscal. Agora, precisamos também de ter a noção do consumo. O Sr. Ministro falou aqui da tipificação, padronização do material de construção. O Sr. Presidente da República, há 2 anos, na cidade de Alatando, lançou aquilo que se chamou autoconstrução dirigida pelo Estado. Mas é o próprio Estado que, medindo as suas capacidades, não digo que foi irracionalmente, decidiu tirar pelo Estado. Então agora só se fala autoconstrução dirigida. Não é possível resolver o problema da habitação, onde temos 3 gerações na mesma casa. Reparem nisso, 3 gerações na mesma casa. Que é um drama, é uma tragédia, até do ponto de vista educacional. Se não tivermos um programa de construção de habitação social acelerado, que seja uma parceria do governo com empresas de engenharia, aquilo que a gente estuda no Dubai, que é a divisão de tarefas. As empresas de engenharia constroem a base das casas. Não andam a comprar o cimento ao saco, nem a areia de cangulo. Não. Tem centrais de betonagem. Tem caminhões betoneiras. E quando chegam ao caboclo, enchem 10 bases num dia.
e depois vender essas bases ao setor privado. Mas o que é que eu sinto? Os nossos imobiliários não querem. Cada um quer ficar com 25 milhões de dólares. Quando é que ele vai ter a capacidade de aplicar 25 milhões de dólares se a população quer casa? Se nós queremos emprego, e a construção é o maior empregador nas cidades. Não é a indústria que vai resolver o problema de Luanda, nem de Benguela, nem da Huila. É a construção que vai dar emprego. É o programa que se chama ACHAD, Autoconstrução de Habitação Dirigida pelo Estado. O imobiliário, a empresa que tem capacidade de apoiar os seus trabalhadores, as famílias, podem comprar a base das casas. Pelas nossas contas, custam só, construídas desta maneira, 3.100 dólares. Porque os materiais de construção são baratos. E temos essa capacidade. Entretanto, as nossas cimenteiras estão a trabalhar 60%. As nossas grandes cerâmicas estão paradas. Elas próprias podiam aumentar a empregabilidade. Estamos a pressionar o governo que saia com esse programa para haver emprego, haver consumo. Há uma outra questão muito rápida, João, que é a IPEX. Isto é um drama. Talvez por isso os nossos ministros não viajem pelo país. Dizem, não, investimento é com a IPEX. Os governadores, não, investimento é com a IPEX. Mas então quem tem a obrigação de dinamizar a economia? Vamos fazer uma nova IPEX. Vamos fazer com que os governadores provinciais sejam fomentadores do crescimento económico. Eles é que conhecem as vantagens competitivas das regiões. E estão tranquilos. Como é que a economia vai crescer? Não pode. E isso o que é que faz? Que o investidor nem sequer saia de Luanda. Então como é que vai fazer turismo se não sai de Luanda? Vamos empurrá-lo. Você quer investir no Bié? Vá para o Bié, homem. E temos que ter também, acabar ou mudar aquilo que é a AGT. Há muito vimos a reclamar. Para a reposição, está aqui um colega que foi da comissão, ou do grupo de trabalho, que era a Comissão da Reforma Tributária em Angola. Enquanto houve essa comissão, tudo correu bem. Quando desapareceu a comissão, apareceu logo o IVA a 15%. Uma tragédia. Agora está a descer, a descer, a descer, a descer. Os problemas que há não é de pessoas, é do modelo de organização. Nós precisamos de ter um órgão que apoie o Ministério das Finanças e a AGT para termos uma política fiscal, uma política tributária mais de acordo com a nossa realidade objetiva. Nós estamos à procura de uma nova AGT, reconhecendo, como foi dito, que temos tecnologias modernas, mas que depois estas tecnologias servem para cobrar impostos e juros. Portanto, as coisas não estão bem. E por isso, como disse o Areias, as associações existem. Concordo que temos que fazer cooperativas, como foi aqui referido, cooperativas empresariais. Nada de querer ser o maior agricultor do mundo, o melhor, não. Associem-se. Mas as cooperativas têm que ser feitas também na classe camponesa. Quando chega a festa, há dinheiro para as cooperativas. Mas depois não há resultados. Eu não vou dizer qual é a festa. Então, o que é que precisamos? O Instituto de Cereais de Angola tem que ser reativado, porque foi uma máquina de dinamização da produção de cereais de Angola. Temos que dinamizar o INCA, que foi uma máquina de dinamização de termos sido o terceiro produtor mundial de café. E não ter retirado as funções desses institutos para pôr dentro dos gabinetes dos seus ministros. Claro que depois, agora o Isaac dos Anjos tem que
desconstruir tudo isso que foi mal construído. Por fim, paunamente e não paulatinamente. Quando ouvirem alguém, sobretudo um dirigente deste país, falarem paulatinamente, digam, Sr. Ministro, não digo o que é que vou dizer. Faça você mesmo a sua autoavaliação com paunamente. Este país não pode andar com o paulatinamente que vocês usam. Muito obrigado.